Vou dar continuidade, então. Aula 8, responsabilidade civil indireta ou responsabilidade por ato de terceiro. Alguns vão colocar fato ou ato de terceiro, né? Eu entendo melhor dessa forma. Outros nem vão chamar de responsabilidade civil indireta. A grande maioria, aliás, vai chamar de responsabilidade por fato ou ato de terceiro, tá? Mas o que interessa para nós é saber identificar, obviamente, né, na doutrina, na hora de estudar, na lei, e saber aplicar isso, né, nas questões, nos casos concretos e, obviamente, depois, né, no nosso dia a dia, tá bom? Então, para a gente diferenciar, a responsabilidade civil direta é aquela em que o agente causador do dano é o sujeito passivo da obrigação de indenizar. Então, quem causa o dano é aquele que vai ter a obrigação de indenizar, né? Essa que a gente analisou na grande maioria do nosso estudo até agora, né? Com algumas exceções. Nós falamos da responsabilidade do Estado. O Estado responde pelo dano causado pelo seu servidor, né? Seu funcionário, enfim. Agente público é um exemplo de responsabilidade civil indireta também. Mas a direta é aquela em que aquele que causa o dano, então, é o que vai responder pelo dano causado, né? Já a indireta, que é nosso objeto de estudo aqui, o sujeito passivo da obrigação de indenizar, ou seja, aquele que vai ser responsabilizado, é pessoa distinta do agente causador do dano. Então, o cara que causou o dano, na verdade, não vai ser o agente, não vai ser o sujeito passivo da obrigação de indenizar, né? Sempre lembrando que aqui, como nós já aprendemos no segundo ano, nós estamos falando também de obrigações, né? Obrigações. Então, a obrigação inicial, e aquele conceitinho de Schulden e Haftung, que a gente já aprendeu também, obrigação inicial, primária, né, originária, obrigação secundária, sucessiva, que é a indenização, é a responsabilidade. Então, aquele que descumpre a obrigação originária e aquele que tem que cumprir a obrigação secundária. Olha aí, obrigação primária, inicial, originária, obrigação secundária sucessiva, né? Quem descumpre a obrigação inicial, originária, e quem tem que responder ou tem que cumprir a obrigação secundária. Na direta, na responsabilidade civil direta, é a mesma pessoa ali. Descumpre a obrigação originária, é aquela que tem que cumprir a obrigação secundária, né? Agora, na indireta, eu tenho pessoas distintas aí, né? Uma pessoa descumpre, né, com a obrigação originária e causa o dano, claro, e outra pessoa, né, que tem ligação direta, tem relação, a gente põe até lá embaixo, ó, a relação entre o causador do dano e o responsável deve ser legal e anterior ao evento que causa o dano. Então, tem relação com aquele que vai ser sujeito passivo da obrigação secundária, a obrigação de reparar o dano, né, de indenizar, tá? E aqui essa responsabilidade indireta é justificada por conta, né, da garantia de maior possibilidade da vítima ser indenizada. A gente falou isso agora há pouco, né? Por que eu coloco outra pessoa em cena? Porque nem sempre o agente causador do dano, né, vai ter bala na agulha para responder pelos seus atos. Olha aí. E quando eu falo bala na agulha, que é para te chamar a atenção, você vai entender, né? O cara não tem capacidade, o cara não tem patrimônio próprio, enfim, né? E mais do que isso, não é pensando só no agente causador, mas se eu olho para o responsável, esse cara tem condições de indenizar, né? Relação empregador-empregado, quem tem mais condições de indenizar a vítima? O empregado que causa o dano, imagine um dano material de 100 mil reais, ou o seu empregador, né? A gente vai visualizar, vai vislumbrar que o empregador tem maiores condições, né? Lógico que isso não é regra, não é sempre que vai ser assim, mas, né, tentar garantir a indenização à vítima, tentar garantir a reparação, né, ou a compensação à vítima, tá? Essa é a ideia aqui. A previsão legal, e aqui a gente já fala de rol taxativo, né? Ela vai estar lá no artigo 932 do Código Civil, e a gente vai ver depois cada artigo. Então, está lá, os pais respondem pelos filhos menores, o tutor e curador
por seus pupilos e curatelados, empregador ou comitente por seus empregados, serviçais, prepostos, né? Qual feedback, Ana? Não entendi. Quais feedbacks? Da atividade? Ah, sim. Eu não estava abrindo, né? Agora essa eu já abri de novo para vocês. No inciso 4º, os donos de hotéis, hospedarias, casas, pelos seus hóspedes, moradores, educandos. E lá no inciso 5º, é uma situação ali que nós vamos ver que é, né, totalmente fora de contexto, na verdade, né? Aqueles que gratuitamente houverem participado dos produtos de crime também são responsáveis pela reparação, né? Nós vamos verificar cada um desses incisos aí. Então, vamos lá. Responsabilidade objetiva, né? Então, a primeira perguntinha que a gente fez ali nessa atividade de gamificação que a gente fez de início lá, né? Em que o William sagrou-se campeão. Na primeira questão, na verdade, foi a Amanda, né? Mas no conjunto da obra, né? O William sagrou-se campeão, né? Primeira questão foi sobre objetiva e subjetiva. Então, quem respondeu objetiva, está aqui a justificativa lá. 933, as pessoas indicadas nos incisos 1º a 5º do artigo antecedente, que é o 932, que a gente acabou de ver, ainda que não haja culpa de sua parte, olha lá, ainda que não haja culpa, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, aqui o terceiro, só para que a gente entenda essa sistemática, o terceiro é o cara que comete o dano, certo? E o responsável, obviamente, né, é a pessoa indicada ali que vai indenizar a vítima, tá certo? E a justificativa da responsabilidade objetiva, ela vai estar aqui, eu vou falar aqui na maioria dos casos, eu estou seguindo a doutrina aqui, tá? Teoria do risco criado. Claro que algumas vezes nós vamos ver que a teoria do risco proveito, por exemplo, não é só risco criado, né? Então, no geral, risco criado, tá? Reforçando o dispositivo, enunciado 451 da 5ª Jornada de Direito Civil do CJF, Conselho da Justiça Federal, a responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independentemente de culpa. Olha aí. E aqui superando, olha lá, o modelo de culpa presumida, porque antes eu falava e aplicava aquela classificação de culpa que a gente estudou também. Culpa em elegendo, em vigilando, né, em comitendo, etc., que eu aplicaria nesses casos, né? Então, por exemplo, o empregador responde pelo empregado. Antigamente eu aplicava culpa em elegendo, porque é quem eu elejo, né, para representar, me representar no exercício da atividade. Exemplo, então o pai culpa lá em custodiando, né, ou em vigilando, né? Eu confundi até o nome das culpas aí. É o que fundamentava ante a responsabilidade civil nesses casos. Mas veja, eu teria que demonstrar a culpa, né? Então era um caso que, na verdade, estava previsto de uma maneira, mas na prática não funcionava. Porque como é que eu vou justificar, como é que eu vou demonstrar essa culpa? Em alguns casos nem é possível, né? E acabava acontecendo que a vítima não tinha a indenização cabível pelo dano sofrido, tá? Então, por isso, obviamente, depois, com o Código Civil, nós tivemos aí a aplicação, então, da responsabilidade objetiva para esses casos, tá? Então, por mais que eu queira utilizar o fundamento de uma culpa presumida, até posso, para fundamentar uma resposta, né? Mas eu não posso chamar isso de responsabilidade subjetiva nunca, né? Sempre vai ser objetiva, tá bom? Olha lá, prova da culpa do agente causador do dano. Prova da culpa do agente causador do dano. O responsável responde independentemente de culpa. Nós já falamos, a responsabilidade é objetiva. Só que, de novo, lembra do caso do acidente de trânsito que envolve um veículo de agente público, né? Ou, enfim, do órgão público, poder público, né? Eu tenho que verificar a culpa, porque senão eu não consigo nexo de causalidade, né, para colocar a conduta do agente causador do dano relacionada ao dano, né? Então, nós vamos falar até numa modalidade aqui de responsabilidade objetiva impura.
Por quê? Diferenciando, no final a gente fala um pouco mais disso, responsabilidade objetiva pura não tem identificação de culpa ou não tem análise de culpa em momento algum, né? Então, ela é objetiva por excelência. Agora, aqui não. Aqui, em algum momento, tem que se verificar a culpa. Só que aqui significa dizer que eu não vou verificar a culpa do responsável, porque esse não a tem. A culpa é do agente causador do dano. E há quem diga, inclusive, que nesse caso a responsabilidade é objetiva, né? Responsabilidade é objetiva do responsável e responsabilidade subjetiva do agente causador do dano. Até porque depois eu vou verificar o direito de regresso, olha aí. E para que o responsável tenha direito de regresso, eu tenho que verificar a culpa do causador do dano. E aí eu vou falar em responsabilidade subjetiva, né? Então, veja, independentemente de nominar tudo isso, eu tenho que verificar onde há necessidade de demonstração de culpa e onde não há, tá certo? Olha lá. Contudo, para as pessoas indicadas no 932, né, para que elas respondam, é necessário provar a culpa daqueles pelos quais são responsáveis. Então, os pais respondem objetivamente, então ele precisa comprovar a culpa dos filhos, tem que mostrar que ele causou o dano. Correto? Tutores e curadores, comprovar a culpa dos tutelados e curatelados, e assim por diante. Empregadores têm que demonstrar a culpa do empregado, enfim. E veja, ainda não estou falando do regresso aqui, eu estou falando da responsabilização perante a vítima, tá? Perante a vítima. Há um julgado para justificar, claro, indenização, dano material moral, acidente de trânsito, preposto à ausência de prova de culpa do motorista. Olha lá. A ausência de culpa. Quer dizer, ele não causou o acidente. Culpa exclusiva da vítima configurada. Até, nesse caso, é uma excludente, não que ele não tenha causado, né? Mas a vítima é responsável pelo acidente. Dever de indenizar afastado. Isso aqui justifica, né, claramente o que a gente está falando aqui. Então, houve o pedido de indenização contra esse preposto, olha aí, mas foi afastada a responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Então, olha como tem que analisar a culpa, né, num primeiro momento, para depois poder direcionar, no segundo momento, quem vai ser o responsável pela indenização, tá? Muito bem. A segunda questão que a gente fez agora há pouco falava sobre responsabilidade solidária e subsidiária. Então, a maioria colocou de forma correta solidária. Não que a minoria, os 14 que responderam subsidiária, erraram, né? Mas nós vamos ver que a responsabilidade subsidiária aqui, ela é excepcional, né? A regra é a responsabilidade solidária, até pelo que a lei nos traz, né? O caput, a primeira partezinha do 932, ele já coloca, são também responsáveis, né? Olha lá, se eu voltar no primeiro artigo que a gente analisou lá, ó, o 932 lá em cima, ó, são também responsáveis pela reparação civil. Se são também responsáveis, obviamente que eu estou incluindo, né, juntamente com o causador do dano. E o 942 fala também, lá no seu parágrafo único, são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores, e aqui o que nos interessa, as pessoas designadas no artigo 932. Olha aí, olha aí. Então, solidária. A regra é que essa responsabilidade é solidária. Ou seja, a vítima pode cobrar tanto do agente que causa o dano, quanto do responsável. Né? Aí a gente pode até voltar àquela discussão. Então, uma ação dessa, indenizatória, né? Ela vai ser intentada contra quem? O responsável, aplicando o 932? Somente ao agente causador do dano? Ou os dois? Porque é solidária? Né? Então, aqui já daria fundamento para ajuizar a ação contra os dois. Né? Justifica o 932, obviamente, para falar de responsabilidade objetiva. Olha aí. E justifico também com a solidariedade, né, para incluir o agente causador do dano, apesar do 932, tá? Olha lá a exceção, ó.
Em quais casos nós vamos falar da subsidiária? 928 do Código Civil. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Mas como assim? Incapaz? Ué, o incapaz não pode ter patrimônio suficiente para indenizar? Nós já usamos exemplos aqui, inclusive, nessas nossas aulas, né? De incapaz que tem patrimônio para indenizar. Então, óbvio que também, tem que olhar a vítima, olha lá, tem que ser indenizado. Como é que vai? Às vezes, nós vamos ver que a situação é inversa. E aqui nós estamos falando do incapaz. Há situações em que o incapaz tem patrimônio, mas o responsável por ele não. Né? Então, de que adianta, né, eu ter uma norma que é para garantir a indenização, garantir, né, que a vítima seja indenizada, e pela sua aplicação, na verdade, eu prejudico a vítima. Né? Então, nesse caso, eu tenho que analisar a subsidiariedade. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo. Então, aqui uma situação, as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, ou, vou separar aqui uma da outra, não dispuserem de meios suficientes. Olha aí. Certo? Ou não é responsável, né? Não tendo obrigação de indenizar, e a gente vai ver que não é o caso 932, né? Ou então, aplicando 932, não tem meio suficiente para indenizar. Aí não tem como, né? O incapaz deve responder com o seu patrimônio se o responsável por ele sofrer tamanha redução patrimonial que o prive dos meios necessários à sua manutenção. Então, eu não posso buscar a indenização no responsável, né, no patrimônio do responsável, de forma ilimitada, né, de forma a satisfazer vamos puxar lá do empresarial, satisfazer todo o crédito, né, da vítima nesse caso, porque é credora de uma obrigação indenizatória, né? Então, nesse caso, eu não tenho como tirar todo o patrimônio do agente causador do dano, se isso lhe causar prejuízo na sua manutenção. Exemplo, o cara é aposentado, ganha um salário mínimo por mês. Como é que eu vou tirar a indenização desse cara? Né? Recebe um benefício previdenciário, mas o benefício é assistencial, nem previdenciário. Vamos falar do assistencial, que é um salário, nem 13º tem. Né? Como é que eu vou buscar a indenização? E esse cara é responsável por alguém, pode ser uma pessoa com mais de 65 anos e totalmente capaz de prática dos seus atos, né? Normalmente, sem problema, responsável por um neto, um filho, enfim, que detém ali a guarda, ou é realmente o pai, né? Pátria, poder familiar, ia falar pátria poder, mas exerce o poder familiar ali, e ele não tem patrimônio suficiente, tá? Então, ali estão as duas situações, ó. Primeiro caso, o responsável não responde. Qual é o responsável? Se eu estou falando de incapaz, eu vou analisar depois o 932, inciso 1º e 2º. Eu estou falando dos pais, né, tutor e curador. Esses aqui, que são responsáveis pelos incapazes, né? Ou filho menor, certo? Ou simplesmente incapazes aqui, sem a presença dos pais, enfim, maior incapaz, né? Então, não responde, pois o agente causador do dano, que é filho, tutelado ou curatelado, não está sob sua autoridade e companhia. E aqui nós vamos ter uma discussão, né? Porque o 932 fala da responsabilidade condicionada à autoridade e companhia. Então, eu sou o pai, mas o filho incapaz não está sob minha autoridade e companhia. Aí dá para discutir. Como assim não está? Né? Como assim não está? Houve a separação, ele fica com a mãe, a guarda pertence à mãe, então aí eu excluo a responsabilidade do pai, ou então já houve a emancipação desse menor, desse incapaz, que agora tornou-se capaz, né? Dá para excluir por isso? Olha o exemplo que a gente trouxe aqui, menor que está morando com os avós, mas os pais não foram destituídos do poder familiar. Então, é mantido o poder familiar dos pais, dá para falar em guarda dos pais, só que, momentaneamente, está lá com os avós. Então, os avós moram em outro estado,
né, naquele momento da causação do dano, estão com os avós. Espera lá. Naquele momento, quem é responsável? Os avós, né? Então, é uma discussão que, como é que eu vou buscar indenização nos pais que estão longe, não estão vigiando, para falar da culpa em vigilando, né? Não estão cuidando, não estão exercendo autoridade, certo? Na letra B aqui, o segundo caso, né? O responsável não tem meios suficientes para arcar com os prejuízos. E a gente já deu esse exemplo aqui, ó, do Batman, né? Quem é fã do Batman? O Bruce Wayne é um exemplo. O Bruce Wayne, enquanto menor de idade, ele sempre foi representado pelo Alfred, depois, obviamente, da morte de seus pais. Certo? Quem conhece a história aí, história em quadrinhos, desenho, filmes, etc., sabe disso. Então, ele, enquanto menor, incapaz, era representado pelo Alfred. Agora, imagina lá, se Bruce Wayne causa um dano, né? E nós vimos na série lá, Gotham, por exemplo, ele causou vários danos, né? Claro que ali não se discutiu responsabilidade, mas se a gente usar como exemplo, quem deveria responder? Quem deveria indenizar a vítima pelos danos causados? Aí a gente ia pegando o 932, a gente ia aplicar a responsabilidade objetiva e o Alfred seria o responsável por ele, não é verdade? Contudo, quem era detentor do patrimônio ali? Se a gente aplicar o 928, a gente ia colocar lá, ó, não dispuserem de meios suficientes. Então, quem dispunha de meios suficientes, na verdade, era o Bruce Wayne, não o Alfred, né? E mesmo que não fosse, vamos dizer assim, que mesmo assim ele era detentor de um patrimônio capaz de arcar ali com a responsabilidade, né? Mas aí ele teria, obviamente, o direito de regresso posterior contra o seu tutelado ali, né? O seu tutelado, tá? Então, só para exemplificar aqui os dois casos de responsabilidade subsidiária. Enunciado 40 da primeira jornada de direito civil do CJF, olha lá. No artigo 928, o incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária, reforçando o que a gente mencionou, ou excepcionalmente, olha só que interessante isso, excepcionalmente como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais. Olha aí. Estatuto da Criança e do Adolescente, olha lá, artigo 116, estava aqui, eu nem li, né? Fui falando errado. 116 do ECA estabelece lá, né, a responsabilidade pelos atos infracionais. Então, quem responde com as medidas socioeducativas é o menor causador do dano, certo? É claro que foge aqui ao direito civil, mas nós vamos tratar, obviamente, também. Tem que lembrar, estou falando de incapaz, de menor de idade, né? O ECA também tem previsões que a gente tem que analisar. Nesse caso aqui, devedor principal, eu não posso esquecer dessa norma, tá? A responsabilidade subsidiária, então, é excepcional. Exceção, tá? Exceção, guardem isso. Olha lá, julgadinho, ressarcimento de danos, pichação de muros de escola municipal, ato infracional, ação proposta em face dos incapazes, 928, as consequências civis dos atos danosos praticados pelo incapaz devem ser imputadas primeiramente aos pais, olha só, a aplicação aqui pelo 928, extinção do processo sem resolução do mérito, olha que detalhe aqui interessante, né? Se a gente analisa o enunciado, como devedor principal, é um ato infracional, deveria ser devedor principal, mas talvez ali na verdade, como foi peticionado, como foi requerido pelo 928, é subsidiária, olha só. Então, primeiro contra o responsável e depois contra, né, o menor. Tem que ser de forma subsidiária, é isso que o julgado nos mostra. Outro julgado, a responsabilidade civil do incapaz é subsidiária e está subordinada à existência de obrigação e à capacidade patrimonial dos responsáveis. Olha aí. Então, primeiro eu tenho que analisar a questão do responsável, né? Responsáveis que sequer foram citados na ação indenizatória, e não é bem assim, porque é subsidiária a responsabilidade, então tem que citar. Menor que na época dos fatos, tinha 15 anos, achava na guarda do avô, sem que os genitores tivessem destituído do poder familiar, é até o exemplo que eu citei agora há pouco, né?
caracterização da ausência do interesse de agir como uma das condições da indenizatória. Extinção sem resolução do mérito, né? Se não indica corretamente ali o responsável, né? Caminhando para o fim dessa, bom, não da aula 8, né, mas da aula de hoje, limite da responsabilidade. Nós falamos do caput do 1928, parágrafo único. A indenização prevista neste artigo deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, como eu mencionei, eu tenho que, obviamente, buscar indenizar a vítima, claro, né? Mas eu não posso privar o responsável, olha lá, né? De todo o seu meio de subsistência. Enunciado 39, a impossibilidade de privação do necessário à pessoa traduz um dever de indenização equitativa e informado pelo princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana. Como consequência, também os pais, tutores e curadores serão beneficiados pelo limite humanitário do dever de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará não quando esgotados todos os recursos, olha lá, porque leva-se a entender que então esgota tudo, né, do responsável, aí eu vou para o patrimônio do incapaz, verificar se há, né? Não, mas quando reduzidos esses a um montante necessário à manutenção de sua dignidade. Agora, essa discussão é boa, né? O cara recebe um salário mínimo por mês para manter ele e a família, né? Qual será o limite disso, para falar em manutenção de dignidade, né? Já que, se a gente analisar, nem o salário mínimo hoje é suficiente para manter essa dignidade, né? E eu não estou falando só do beneficiário, do cara que recebe, mas ele não sustenta uma família, às vezes, com aquilo, né? Com aquele valor. 449, da quinta jornada, a indenização equitativa do 928, parágrafo único, não é necessariamente reduzida sem prejuízo, né, do enunciado 39 que a gente mencionou aqui. Então, obviamente que eu tenho que observar essa dignidade, né, da pessoa humana quando eu vou pensar na indenização aí, e na responsabilidade subsidiária. Certo, gente? Vamos parar aqui, ó.